vou lembrar sozinho, eu vou conseguir? Eu acho que não vai acontecer nunca. Ó, no sexto eu esqueci, no sexto alguém me lembrou, no sétimo, no oitavo e no nono. Não sei o que tem na minha cabeça. Eu acho que eu vou deixar um bilhete gigante aqui. Não esqueça de gravar. Obrigado, Manu. O que seria de mim sem vocês? É a Ana, Clara. Ai, Ana, desculpa, pensei que era a Manu. Ana, muito obrigado. O que seria de mim sem você, Ana? Por nada. Beleza, tá gravando agora, né? Tá gravando. Bom, pessoal, então a gente viu lá naquele vídeo primeiro, né? Ciência e Humanidades. Então a gente viu que como assim o projeto de ciência se iniciou lá com os homens das cavernas, passando aí pela antiguidade, né, Grécia, os filósofos, depois a Idade Média, o obscurantismo, né, onde não havia ciências, a ciência ficou adormecida por quase um milênio. Depois, lá no Renascimento, ela ressurgindo, né, com a ciência experimental ressurgindo, e até chegar no que a gente tem hoje, nessa ciência rica que nós temos hoje, né? Totalmente a ciência hoje, além de rica no sentido de várias áreas, ela é totalmente estruturada, né? E aí a gente viu nos vídeos, nos artigos passados, quem que é DJ LSZ? É o Léo. Ai, ai, ai. Bom, a gente viu que aí essa ciência que a gente tem hoje não tem como existir somente uma área, né? Somente estudar ciências. Não existe isso, né? Um pouco no ensino fundamental, mas nem no fundamental a gente vê dessa forma. Porque a forma que vocês estudam ciência, mesmo tendo o nome disciplina ciência, mas vocês vê biologia ambiental, vocês vê botânica, vocês vê genética, né? Então vocês não vê, não existe uma coisa só chamado ciências, né? Existe várias áreas que vocês vão estudando, então não tem como estudar só ciências. Então ela precisa ser colocada, ser subdividida em várias áreas. Rod? Fala, Léo, beleza? Pô, tô na rua, assim, minha internet caiu por causa disso, viu? Beleza, Leonardo. De boa. Então a gente viu, pessoal, que a ciência é dividida em várias grandes áreas da ciência. Aqui eu coloquei somente 4, né? Então coloquei ciências humanas, ciências da saúde, ciências naturais, ciências exatas. Né? São as principais, as mais conhecidas. Mas ó, o problema é tão grande que eu também preciso dividir essas áreas da ciência, essas grandes áreas, porque só ela também é muito grande. Há muitas coisas sobre a humanidade para se estudar. Há muita coisa sobre a saúde, sobre a natureza. Né? Então, as ciências humanas, por exemplo, ela é dividida pode ser dividida em várias outras ciências. História, economia, geografia, filosofia, administração, ciências, relações sociais, relações internacionais, enfim, uma vasta área, né? Assim como a ciência da saúde, que ela também pode ser dividida em medicina, enfermagem, físio, ciências naturais, física, química, biologia, ciências exatas, matemática, um monte de engenharias que existe, estatística, contabilidade, enfim. Então, cada uma, a ciência como um todo, ela divide em áreas da ciência. Essas áreas das ciências se dividem em ciências, aí se divide em cada área da ciência mesmo. Né? Só que a treta é tão grande que cada uma dessas áreas, história, economia, geografia, não existe um historiador que conhece tudo que pode conhecer sobre história. Não existe um químico que conhece tudo sobre química, porque também é uma área muito grande. Né? Pode ter coisas pode não, com certeza existem coisas da química que se mostrar para mim, eu falo, eu nem sei o que é isso. Não faço ideia. Por quê? Porque não é a área que eu pesquiso. Assim como vai ter químicos que não vai entender nada do que eu pesquiso. Porque o que a gente sabe da química? A gente sabe o básico, o geral, né? O conhecimento geral de química. Na hora que começa a se especificar, só quem estuda aquilo que vai conhecer. Então, também essas outras ciências, elas dividem. Então, história, por exemplo.
Tem história do Brasil, história mundial, sei lá, várias outras definições de história. E aí, falando especificamente de química, a química também ela se divide em duas grandes áreas. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Né? Mas primeiro a gente tem que fazer uma definição de química. A definição mais clássica de química é essa: ciência que estuda a interação e a transformação da matéria. O que vocês conseguem entender disso, pessoal? Algo que estuda a interação, a matéria interagindo e a matéria se transformando. Vocês conseguem me explicar um pouquinho melhor o que é isso? Não? Vamos pensar num... Deixa eu ver. Algo que vocês já estudaram. Lá no sexto ano, quando a gente estuda a cadeia alimentar, tem os decompositores. O que acontece com a matéria, com o organismo quando morre? Ele vira o quê? Ele vira nutrientes, lembra? Nutrientes, vira alguns gases. Né? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um corpo, né? Um organismo que morreu. Eu tenho os decompositores reagindo com essa substância. No final, eu vou ter um produto novo. Eu não vou ter nem mais o corpo, porque ele vai sumir. Eu não vou ter nem os decompositores. Eu vou ter o quê? Matéria nova, nutrientes, minerais, ou eu vou ter um gás, ou sei lá. Né? Então, isso que é a química. Ela vai estudar duas ou mais substâncias interagindo, e quando ele interage, o que acontece? Vai formar um produto novo. É como se eu tivesse esse celular e esse neossoro. Né? Celular aqui, neossoro aqui. Coloquei os dois para reagir. No final da reação, eu vou ter um produto novo. Não vai ser mais nem celular, mas nem neossoro. Vai ser algo novo. Tá? Mas também, olha que interessante. A química estuda a interação. Então, ela vai prever se o neossoro e o celular vai reagir. Se não reagir, não tem interação, não tem química. Então, o químico ele também vai falar, ó, pode misturar isso com aquilo que vai dar bom. Vai dar reação química e beleza, a gente consegue estudar. Ou ele vai prever. Não vai, isso e aquilo não vai reagir de jeito nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Né? Um exemplo claro é água e óleo. Né? A química explica porque água e óleo não se misturam. Porque eu posso pegar água e óleo, vou reagir, chacoalhar, posso esquentar, posso fazer o que eu quiser. Nunca vai reagir. Né? Porque as propriedades de cada uma dessas substâncias, elas se diferem, não conseguem reagir. Agora eu posso pegar, sei lá, água e álcool. Vai reagir, vai formar um produto novo. Tá? Isso que é a química. Beleza? Né? Então, a química, como é uma área muito grande, ela também se divide em duas grandes áreas. Química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica, ela estuda os compostos de, entre aspas, que tem... Não, na verdade, esquece o que eu falo. A química orgânica, ela estuda os compostos que têm carbono. Né? Muitos alunos perguntam, Robson, como assim, cara? Existe um tipo de química que só estuda átomos, os compostos que têm carbono? Porque eu sei que a tabela periódica tem 118 elementos químicos. 118. Quer dizer que vai ter uma química para cada elemento? Não. Somente a química orgânica que difere, que ela vai estudar só os compostos de um elemento só, o carbono. Mas, Robson, o que esse carbono tem de especial? Que existe um tipo, uma divisão. A química se divide em duas e uma delas só estuda esses compostos de carbono. Né? São várias propriedades que o carbono tem. Né? Então, eu tenho carbono em quase tudo, né, no universo. No universo não, no planeta, por exemplo. Então, nós, seres humanos, qualquer organismo vivo, ele é feito de compostos de carbono. Né? Eu tenho exemplos aqui também, ó, petróleo, né? Vários combustíveis fósseis. Né? Porque se é um combustível fóssil, quer dizer que ele veio de compostos orgânicos. Obviamente, ele vai ter carbono. Né? A orgânica ela estuda também as proteínas, né? A base do ser vivo. Né? A orgânica ela estuda a criação de remédios, de medicamentos que podem curar qualquer doença. Então, a química orgânica ela é muito ampla. Tá bom? E a outra divisão da química é a química inorgânica. Aí ela estuda
todos os outros elementos. Todos a química que envolve os 117 outros elementos da tabela periódica. Né? Aqui está uma definição muito genérica, muito fraca, mas serve para entender. Então, a química orgânica ela vai estudar os ácidos, os sais, os bases, os óxidos, enfim, todos os outros compostos químicos. Tá? Mas, obviamente, a química se divide em muito mais áreas. Tá? Muito mais áreas. Aqui, em orgânica e inorgânica, tem trocentas áreas de estudo aqui. Beleza? Então, a gente sabe que a química é isso, ó, interação e transformação da matéria. E aí vem a pergunta, o que é matéria? Eu tenho certeza que vocês já viram com a Aline lá no 6º ano o que é matéria. Definição clássica. Vocês lembram? Alguém consegue lembrar o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa espaço no universo. Lembra dessa definição? Matéria é tudo que possui massa e ocupa espaço, ou seja, tem volume. Né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente sente é matéria. Né? Então, ver é fácil, né? Estou vendo vários, tudo. Computador, parede, tudo aqui é matéria. Tudo que eu sinto, né? Posso ver, mas não sentir. O ar, por exemplo, né? O ar é composto de átomos. Eu não consigo ver o ar, mas eu consigo sentir. Se eu estou fazendo isso com a minha mão no meu rosto, ó, eu não estou vendo o ar que está vindo, mas eu estou sentindo ele batendo em mim. Matéria, né? Então a química estuda isso, né? A interação da matéria. E aí, se eu puder, então, pessoal, pegar a matéria, qualquer uma, independente da matéria, começar a quebrar ela em partes menores, cada vez em partes menores. Vai chegar no momento que eu vou chegar na parte menor da matéria. Qual que é o nome que eu dou para isso mesmo? Vocês lembram? A menor parte da matéria. Molécula. Não. Menor. É quase isso. Falaram o átomo aí, não lembro quem. O átomo, exato, né? Então, mas não pessoal, foi eu que falei, não, foi outra pessoa. Não, beleza. Eu não consegui também identificar. Então, pessoal, a menor parte da matéria é isso, é o átomo. Né? Então, é muito importante a gente entender o que é o átomo para a química. Só que tem um problema, né? Mais um, né? Toda hora aparece um problema. Então, surge mais um problema aí. Estudar o átomo. Por quê? Porque ele é muito pequeno. Né? É absurdamente pequeno. Ele é a menor parte de tudo que a gente vê. Se ele é a menor parte, não existe nenhum microscópio tão potente, capaz de enxergar um átomo. Eu sei que ele existe. Né? Experimentos mostram que o átomo existe. Inúmeros experimentos. Desde lá do primórdio da química, tem vários experimentos que mostram que o átomo existe. Mas eu não consigo ver. Como que eu vou estudar esse átomo? Se eu sei que ele existe, mas eu não consigo enxergar ele para observar. O que a ciência faz quando ela quer trabalhar com algo que não dá para enxergar? Quem sabe me dizer? A ciência, pessoal, ela cria modelos, né? Modelos científicos. Isso é muito importante para a ciência, é absurdamente importante. Tem vários exemplos de modelos científicos. Né? Um muito comum é o modelo de DNA. Por quê? Porque o DNA, obviamente, é importante. Né? Modelos de proteína. Né? Então, eu não consigo ver o DNA a olho nu. Então, eu preciso criar um modelo que me faça conseguir estudá-lo. E todo mundo, graças a esses modelos, hoje todo mundo sabe como que é um DNA, né? Aquela dupla hélice que vai se cruzando, né? E o átomo é a mesma coisa, eu não consigo ver, mas eu consigo criar um modelo com base nas características que os experimentos me mostram que o átomo tem. Então aqui, ó, eu tenho uma evolução dos modelos químicos. Desde o primeiro modelo químico, feito lá em 1830, eu acho, pelo químico John Dalton, até o modelo mais atual, que é esse. Então, olha, o que aconteceu? Como o átomo foi sendo evoluído, né? Como assim evoluído, Ross? Óbvio, né, pessoal? Se a ciência vai evoluindo, a química vai evoluindo. Se a química vai evoluindo, o meu entendimento sobre química também.
Então, lá no início, acreditava-se que o átomo era isso, era uma esfera pequena. Né? É conhecido como um modelo de bola de bilhar. Porque ele falava, o Dalton, ele falava que o átomo era uma esfera. Né? E aí, como que ele diferenciava um átomo de outro? Pelo tamanho. Ele falava, o átomo de hidrogênio tem um tamanho. O átomo de oxigênio é maior do que o de hidrogênio, então ele tem um tamanho maior. O átomo de enxofre é maior que o do oxigênio, então é uma esfera maior ainda. Então, lá no início, eles acreditavam que o átomo era isso. Novos conhecimentos químicos, novas necessidades de conhecimento fizeram com que o átomo evoluísse. Né? Novas descobertas falaram, não, calma, o átomo não é só isso não. Eu sei que esse experimento está falando que o átomo ele tem uma carga elétrica. Então, provavelmente, dentro desse átomo vai ter substâncias que possuem carga. Aí eles chamaram essa substância de elétron. Olha aqui, essas bolinhas vermelhas aqui no átomo. Então eles falavam, não, o átomo não é assim não. Tem coisas menores que o átomo e tem elétrons. Novos experimentos falaram, não, calma, não, o Thomson. Porque quem criou esse átomo chama Thomson, né? Aí esse cara que criou esse modelo padrão que todo mundo conhece de átomo, né? Qualquer desenho de ciência vai ter um desenho desse modelo aqui. O cara que criou esse chama Rutherford. Ele chegou no Thomson e falou, calma lá, amigão. O átomo não pode ser assim. Olha o que o meu experimento está mostrando. Meu experimento está mostrando que o átomo tem espaço livre dentro dele. Então não pode ser essa bola que você está falando. Por quê? Porque uma bola, né? Olha lá, não tem espaço livre. Toda ela é preenchida. Agora, o meu experimento está falando não, que tem que ter espaço livre. E realmente tem muito espaço livre dentro do átomo. Então ele falou, não, o átomo é formado por um núcleo, onde estão todas as cargas positivas do átomo, e essas cargas negativas, os elétrons, eles estão orbitando esse núcleo. Tá? E por aí vai, pessoal, até chegar nesse modelo de hoje. Olha esse último aqui. A diferença dele para todos os outros. Né? É muito diferente, né? Mas é resultado da evolução do conhecimento químico, né? Das necessidades do ser humano. Então é muito importante o modelo. Principalmente na química, né? A química, a gente trabalha com coisas microscópicas não, submicroscópicas, menor ainda que essa unidade de medida microscópica. O átomo, ele é submicroscópico. Então, a necessidade de eu ter modelos é absurdamente enorme. E aí, por exemplo, a partir do modelo, eu posso tentar entender o que acontece nas reações químicas que eu vejo no meu cotidiano. Olha um exemplo aqui, uma fogueira, né? Tem aqui madeira pegando fogo. Eu consigo ver a madeira pegando fogo, mas eu consigo provar, eu consigo enxergar átomos reagindo aqui? Jamais, não consigo. O que dá para saber é tentar entender a partir dos modelos. E o modelo nos explica o que acontece aqui, Me falam vocês, o que acontece numa reação de combustão? Né? O que eu preciso ter? Eu preciso ter o combustível, né? No caso aqui é o carvão. Eu preciso ter o comburente, né? Que é o oxigênio, que eu preciso do oxigênio para ter combustão, para eu ter uma combustão completa. Então, tendo conhecimento químico, eu consigo saber o que acontece aqui. Olha lá, eu tenho vários átomos de carbono. Esse átomo de carbono reage com o gás oxigênio. Né? O gás oxigênio é uma molécula. Molécula formada por dois átomos de oxigênio ligados. O átomo de carbono é sozinho. Né? Então, aqui, eu tenho o átomo de carbono reagindo com uma molécula de oxigênio. Quando eles reagem, se juntam, formam o quê? O gás dióxido de carbono, que é a fumaça que sai do fogo. Tá? Olha lá, ela é formada, o dióxido de carbono é formado por um carbono, olha ele aqui, e por dois oxigênios, olha eles aqui. Aí vem a pergunta, a resposta do que é química. Eu tenho substâncias reagindo, formando algo novo. Esse dióxido de carbono, ele é oxigênio? Ele é o gás oxigênio? Me falem. Não. Não é, né?
Não é. Isso tanto não é porque se a gente respirar CO2, a gente morre. Ele é totalmente tóxico. É uma prova que ele não é oxigênio. E ele também não é carbono, né? Porque carbono, olha lá, é o carvão, é tudo mais. Obviamente, o dióxido de carbono não é isso. Então, é isso que é química, meu. E isso que é incrível na química. Imagine, substâncias diferentes reagindo e formando uma nova. Né? A gente vê experimentos incríveis. Por exemplo, eu pego substâncias líquidas, duas substâncias líquidas, reajo, vira uma substância sólida. Mano, se isso não é interessante, eu não sei mais o que é interessante no mundo, pessoal. A química é maravilhosa, né? Não estou falando que ela é fácil, né? Isso está longe de ser fácil, mas também não é impossível. Mas ela é muito interessante. A química, ela está presente em tudo, tudo ao nosso redor. Não tem nada na nossa vida que não tem química, né? E isso é muito interessante porque às vezes a gente tem a visão da palavra química como algo pejorativo, né? Por exemplo, muitas pessoas falam: eu não vou comer tal alimento porque tem química. Eu não vou usar tal produto de cabelo porque tem química. Meu, calma aí, gente. Como assim tem química? Tudo tem química. Qualquer alimento tem química. Se eu pegar uma banana é o quê? São um amontoado de átomos, moléculas reagindo e formando a banana. Aquilo lá é química pura. Né? Então, uma da minha função no mundo como professor, como químico, é desmistificar esse fato de que química é ruim. Não, química não é ruim. Quem faz química, quem usa ela, pode usar para uma coisa ruim, mas também eu posso usar para coisas boas. A gente viu lá no começo que a química orgânica estuda também a produção de remédios. Né? Se remédio não é uma coisa boa, o que é? Né? Enfim, a química, então, ela pode ser boa, se eu usar ela para o bem, como ela pode ser mal. Eu posso fazer uma bomba atômica utilizando conhecimento químico, né? Então, não necessariamente química é algo ruim. Aqui, ó, tem outra representação do modelo atômico, né, de um modelo químico aqui, ó, representando o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ó, ele é formado por dois átomos de hidrogênio. Então, duas moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, vai formar aqui, ó, duas moléculas de água. E olha que interessante. Olha quantos átomos de hidrogênio eu tenho. 1, 2, 3, 4. Aqui nas duas moléculas de água, eu tenho os 4 átomos de hidrogênio. Aqui no reagente, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Olha que interessante. Aqui no produto, no resultado, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, os átomos eu vou ter, mas as moléculas são diferentes. E o que difere uma matéria de outra é a forma que esses átomos se ligam. Né? Por exemplo, o O2, o gás oxigênio formado por 2 oxigênios, ele é muito importante para a nossa vida, óbvio. Mas se eu colocar mais um átomo de oxigênio aqui, formando o O3, vai formar o ozônio, né? Aquele gás que tem lá na camada de ozônio. Ele é extremamente tóxico para o ser humano. Então, ó, só de eu colocar um átomo a mais aqui, já muda toda a matéria, todas as suas propriedades. Né? O hidrogênio, eu tenho gás hidrogênio, eu tenho átomos de hidrogênio na água. Mas se eu tirar ele da água, esses dois, e colocar um do lado do outro, o gás hidrogênio ele é totalmente inflamável. Só que pega fogo em 1 minuto. Né? Então, a química é muito doida, isso é muito interessante. Né? A forma que os átomos se ligam pode mudar totalmente a propriedade da matéria. Beleza? Então, pessoal, aqui foi um apanhado geralzão sobre o que é química, né? Bem básico. E aí eu vou pedir para vocês um relatório para a semana que vem, contém os seguintes tópicos. Ó. O que é química? Beleza? O que a química estuda? Né? Como assim, Robson, o que a química estuda? O que a química estuda? Por que é importante eu estudar química? Quais são o que de novidade? Onde que eu vejo uma química aplicada no meu cotidiano, né? Então, respondendo nesse tópico e falar um pouquinho da história da química. Qual que foi a história da química? Quem foram os primeiros químicos? Porque a química, em relação às outras ciências, ela é a ciência mais nova. A física é mais antiga que a química. A biologia, obviamente a matemática, né? Lá na Grécia já tinha os primeiros matemáticos.
né? Então, a química é uma das ciências mais novas. Então, leia um pouquinho, pesquise um pouquinho sobre a história da química e sobre a história dos modelos atômicos, beleza? Esses façam um relatório contendo isso. Beleza, pessoal? Deixa eu só fazer a chamada aqui de novo, porque teve pessoas que entraram. Então, a Ana Júlia entrou, a Helena entrou. Helena, ela estava aí, não estava, Helena? Ah, tá aqui. Helena tá aqui. Espera aí, rapidinho. O Isaac entrou, o Léo entrou, o Lucas Fusaro entrou, a Luísa não, né? Luísa não entrou. Beleza? E aqui a Mônica entrou. Beleza. Dúvidas, pessoal? Negativo. Beleza. Pessoal, eu vou mandar o PDF dessa apresentação lá no grupo para vocês, tá bom? Eu vou mandar Fechou. lá agora. E aí, daqui a pouquinho eu estou postando essa aula lá no canal do nono ano, no meu canal do nono ano. Se vocês quiserem assistir novamente, para ver se ajuda ou não. Demorou, pessoal? Beleza. Foi mal da demora, Robson, de entrar, que eu fui comprar uma blusa do Corinthians. Como é do Corinthians, você não tá perdoado, não, cara. Ô, louco, mano. Você é palmeirense, né? Porra. Corinthians não. Então, fica tranquilo, Palmeiras não. Então demorou, É nóis. gente. Até quinta-feira. Se cuidem, hein? Até. Abraços. Abração.